Boa noite, Sérgio XC, Serreglo, boa noite, Naldina Costa, boa noite, Alexandre Baldé, boa noite, obrigado. Vamos aguardar um bocadinho. Vamos aguardar mais um bocadinho quando chegam as pessoas para vos dar algumas notícias de interesse, quer da Guiné-Bissau, quer do Senegal, quer de Casamansa. E agradecia que alguém me dissesse se estou a chegar em boas condições. Eu agradecia que alguém me dissesse se estou a chegar em boas condições, se estou a chegar em condições audível. Boa noite, amigo, bonsoir, Jean Bernardo. E agradecia que me dissessem se estou a chegar em boas condições. Um grande abraço também para si, Jean Bernardo. Muito obrigado. Oswaldo Lopes, obrigado. Alexandre Jadjo, boa noite. Obrigado, João Bernardo. Muito obrigado. Vamos aguardar só mais um bocadinho, a ver se vem mais gente. Alexandre Jedjo, boa noite. Muito obrigado, Jean Bernardo. Jean Bernardo, eu precisava de ter menos 20 anos e garanto-lhe que ia para Casamansa juntar-me ao movimento das Forças Armadas de Casamansa. Mendes Casamã, boa noite. Tulaice lá, boa noite. Minha sobrinha.
Vamos então começar. Boa noite, Guiné-Bissau. Boa noite, República Democrática de Casamance. Boa noite, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, sobrinhos e sobrinhas, guineenses e casamancenses. A todos vós, muito boa noite e obrigados por terem vindo. Só vou ver aqui. Já visitei Casamansa, já visitei, de passagem, mas visitei. Bom, boa noite a todos, obrigado por terem vindo. Eu vim aqui fazer hoje este direto, embora esteja com uma gripe muito grande, eu senti necessidade de vir aqui falar convosco, porque sinto que é uma forma de vos dar incentivo no futuro da Guiné-Bissau e da República Democrática de Casamance. Eu queria vos dizer que nós temos que continuar firmes na nossa luta pela liberdade, temos que continuar livres na nossa luta, muito empenhados para conseguirmos a liberdade do povo guineense e casamancense. A Guiné-Bissau, uma vez mais, está comprovado que está feito com o maquissal e o maquissal feito com o Maro Sissoko. Apoderaram-se dos países e não querem de forma alguma dar o direito democrático de que as pessoas livremente possam escolher quem querem para governar o país ou para presidir o país. A Guiné-Bissau continua a ser escravizada, o povo continua a ser escravizado pelo Maro Sissoko Embaló. Os bens do povo continuam a ser roubados pelos dois presidentes, pelo Macky Sall e pelo Maro Sissoko, com a conivência dos governantes que também roubam desmedidamente. Olha, Bacilo da Baldé, eu devo saber mais da Guiné-Bissau do que talvez 99% dos guineenses. E quero-te dizer uma coisa. Há dias és um provocador que vens aqui. Perdoem-me só isto, que eu não respondo, não quero responder a ninguém. Mas a estes vou responder. Eu devo saber mais da Guiné-Bissau e devo conhecer mais da Guiné-Bissau do que 99,9% dos guineenses. Eu estou muito mais empenhado na liberdade do povo do que se calhar 60% ou 40% do povo guineense. Eu sei a história da Guiné-Bissau, coisa que 99,9% não deve saber. Por isso, eu conheço bem a Guiné-Bissau, conheço a história toda da Guiné-Bissau, até porque tive o proveito de poder lidar de muito perto e como um grande amigo e íntima amizade com o presidente Nino Vieira e com o presidente Kumbaya e com muitos outros guerrilheiros. Há um vosso vagabundo que veio aqui a semana passada dizer que eu fui expulso da Guiné-Bissau. Eu desafio, seja quem for, que venha dizer que alguma vez eu tive um problema na Guiné-Bissau, ou que alguma vez fui expulso da Guiné-Bissau, ou que alguma vez eu fiz alguma coisa que não fosse para bem do povo. Mesmo quando o presidente Nino Vieira era presidente da República, eu procurava sempre ajudar e influenciá-lo para bem do povo. Infelizmente, o presidente Nino Vieira não era governo, era presidente. Quem governava era o governo. Há muitos guineenses que dizem que o culpado
dos momentos difíceis que a Guiné-Bissau passou, que era a responsabilidade do Nino Vieira. É falso. O presidente Nino Vieira sempre respeitou escrupulosamente os governos que eram eles que tinham que governar. Coisa que agora não acontece. O Umaro Sissoko mudou o governo ilegalmente, nomeou um governo, fazem o que quer lhes apetece e não dão satisfação à população, nem têm respeito pela população. São os ladrões, são os traidores, são os escravizantes do povo guineense. A Guiné-Bissau tem que pôr os olhos em Casamance. E Casamance tem que pôr os olhos na Guiné-Bissau. Porque só assim os dois povos vão conseguir a sua total libertação e a sua total independência e democracia e construírem numa nova Guiné e uma nova Casamance. O Umaro Sissoko Embaló é um moço de recados do Macky Sall. O Macky Sall fez com a Guiné-Bissau o mesmo que fez com a Gâmbia e quer, por isso, ter ali dois aliados em quem manda, mas para o suportarem por tempo indefinido na presidência da República. Porquê? Porque o Macky Sall tem muitas contas a prestar na justiça quando deixar de ser presidente da República. Da mesma forma, o Umaro Sissoko também, um dia que o povo entenda retirar-lhe o cargo abusivo que ele está a ocupar, também vai ter que ser julgado em praça pública por tudo aquilo que fez ao povo, pela escravidão que criou na Guiné-Bissau, pela divisão do povo. Mas não só ele, o Brahma Camará também tem de ser julgado. Mas não só o Brahma Camará e o Umaro Sissoko. Outros traidores também têm que ser julgados. Nós temos o caso do Botes Candé, temos o caso dos governantes que pactuam com o Umaro Sissoko porque lhes interessa financeiramente, porque roubam desmedidamente, porque eles não querem governar, eles querem roubar. Eles não querem servir o povo, eles querem servir do povo. Eles não querem dar bem ao povo, não, querem escravizar o povo para o bem deles. Eu estava a ler agora aqui um tal Vítor Fernandes, que deve ser nome falso, mas nem lhe vou responder. Meus amigos, eu, mesmo estando a ser perseguido como estou, eu nunca vou deixar de falar para os meus irmãos guineenses e meus irmãos casamancenses. E eu tenho toda a legitimidade para o fazer, porque eu faço em nome do presidente Nino Vieira e em nome do presidente Kumbeyala. Os dois homens que foram presidentes da República e que eu conheci e que vos posso dizer que estarão sempre, sempre no meu coração. Homens que sabem ouvir e que sabem respeitar o povo, que sabiam respeitar o povo, o que hoje não acontece. A revolução na Guiné-Bissau tem que ser a mesma revolução de Casamance. A revolução tem que ser uma revolução capaz de pôr o país a cumprir a Constituição da República da Guiné-Bissau e Casamance a respeitar o voto do povo livre de Casamance. Eu, quando digo revolução, digo que não é... Eu não defendo, nem nunca defendi uma revolução das pessoas andarem um golpe de Estado. Não, porque os militares matam-se uns aos outros. Na Guiné-Bissau, aquilo que eu defendo é uma manifestação pacífica e uma paralisação total do país até que esse crápula
se demita ou se tenha que demitir ou tenha que fugir da Guiné-Bissau. Mas nós não queremos que ele fuja porque nós queremos julgá-lo em praça pública. O mesmo acontece com o Senegal. A cópia fiel do Macky Sall está na Guiné-Bissau. Reparem que, e é isto que eu vos quero referir para que vocês anotem bem e saibam bem o que se está a passar. O que se está a passar na Guiné-Bissau é a cópia fiel daquilo que se está a passar no Senegal, só com uma diferença. O povo senegalês é um povo que tem demonstrado grande valentia em defesa dos seus direitos, da sua liberdade, do seu bem. O Senegal não respeita a independência da República Democrática de Casamance, que é um país independente, sempre foi um país independente. Já expliquei aqui. Pelo direito internacional, Casamance é um país autónomo, livre e independente. O Macky Sall, tal qual o Umaro Sissoko Embaló, têm usufruído de coisas do povo inimagináveis. Cúmplices, a França. A França permite que o Macky Sall roube desmedidamente, assim como outros aliados ao Macky Sall roubam desmedidamente, porque a França ganha muito em ter esta gente. Enquanto rouba, a França governa-se. Nós temos que responsabilizar o presidente francês por tudo o que se está a passar no Senegal e, obviamente, e indiretamente, o que se está a passar na Guiné-Bissau. A França o que quer é transformar a Guiné-Bissau num país francófono. Foi sempre aquilo, foi o primeiro desejo da França em relação à Guiné-Bissau. O Macky Sall já foi publicado na comunicação social internacional, nomeadamente na BBC, os milhares de milhões que ele roubou do petróleo. E continua a roubar. Há dias, houve uma grande manifestação pela perseguição que ele está a fazer ao presidente Sonko. Ele não tem limites da perseguição que manda fazer ao Sonko porque lhe tem medo. É o mesmo que se passa na Guiné-Bissau. A perseguição que se manda o Umaro Sissoko fazer ao Domingos Simões Pereira é porque lhe tem medo, porque sabe que ele vai ser o futuro presidente. E no Senegal é a mesma coisa. O Macky Sall sabe que, inevitavelmente, em eleições livres, o Sonko vai ser o futuro presidente. É um homem sério e é um homem que o povo quer. Há dias eu vi uma reportagem de um vídeo que me mandaram, que vos digo que eu não uso certas palavras aqui porque vocês iriam interpretar mal e eu iria usá-las com o intuito de vos tocar no coração, de vos alertar, mas não vou usar. Não vou usar. Reparem, o Macky Sall tem perseguido sempre que pode o Sissoko por questões perfeitamente falsas. Inventou que arranjaram uma invenção de uma violação do Sonko a uma mulher senegalesa, coisa que o tribunal chegou à conclusão e as investigações que foram feitas chegaram à conclusão de que era tudo falso. Agora, o Sonko não disse mais do que a verdade, do que aquilo que já outros disseram.
daquilo, não disse mais do que aquilo que outros escreveram. Foi escrito em livro e por jornalistas a verdade. E a verdade é esta. É que Mamé Baye Miang, da Prodac, diretor da Prodac, aliado do Sr. Macky Sall, roubou 44.220.867,50 €. Roubo feito à Prodac, com a conivência do Sr. Macky Sall. Repare que os roubos que se passam no Senegal é a mesma coisa que se passa na Guiné-Bissau. O Brahma Camará, o que roubou do Fumpi. Este roubo, reparem, deste Sr. Mamé Baye Miang, diretor da Prodac, roubou 44.220.867,50 €. Isto foi escrito por jornalistas de investigação e publicado em livro. Nunca aconteceu nada. Agora, o presidente Sonko vem dizer isto e está a ser perseguido. Esta é a liberdade que se vive no Senegal e a liberdade que se vive na Guiné-Bissau. Quem falar, apanha. É vergonhoso que levantaram-lhe um processo por causa disto. Mas marcam julgamento, mas depois não o deixam ir ao julgamento. Reparem que o Sonko foi notificado para comparecer no tribunal e no dia em que saía de casa, em Dakar, para ir para o tribunal, tinha uma barreira de polícia de intervenção para não deixar sair. Eu diria por uma palavra usual e que é a realidade daquilo que se passou. Sequestraram-no em casa. Eram polícia de intervenção rápida, eram carros das Forças Armadas, eram carros blindados, era tudo para que o Sonko não pudesse sair de casa. Ele pacificamente saiu de casa, entrou no carro e quando chegou à saída do seu condomínio, tinha a barreira feita pela polícia de intervenção rápida. Tentou dialogar com eles, não adiantou. Estavam armados até os dentes. Ele, homem pacífico, regressou. A mesma coisa que o Domingos Simões espera. Regressou para casa. Mas, como não compareceu ao julgamento, adiaram o julgamento. Meteram-no dentro de um carro celular blindado, a ele e ao advogado. Maltrataram-nos, tiveram que ir ao hospital receber tratamento. Está em liberdade. Meus irmãos, o Sonko, tal como o Domingos Simões Pereira, corre riscos de vida. Porque quer um, quer outro, tem-lhes medo e não tem escrúpulo absolutamente nenhum em mandá-los matar. Nós temos que ponderar muito bem naquilo que queremos para a Guiné-Bissau e para a Casamansa. Há dias, as Forças Armadas senegalesas começaram a atacar a população em Casamansa. Vejam bem, a atacar população indefesa, ao ponto de sofrerem a humilhação, as Forças Armadas, armadas e bem armadas,
e sofreram a humilhação desde mulheres casamancenses, mulheres guerreiras, mulheres de luta, mulheres corajosas, porem-se nuas à frente das Forças Armadas, nuas, completamente nuas, a desafiar as Forças Armadas. Nuas. Reparem bem, as mulheres casamancenses, quando as tropas estavam a atacar indiscriminadamente, puseram-se nuas, despiram-se totalmente à frente das Forças Armadas, mostrando que não lhes têm medo. Uma vergonha para as Forças Armadas senegalesas. Uma vergonha. Uma humilhação para as Forças Armadas. Uma humilhação para Macky Sall. Reparem que isto originou uma manifestação de dezenas de milhares, para não dizer centenas de milhares, no Senegal. Talvez uma centena de milhares de pessoas juntaram-se numa manifestação. Porquê? Por aquilo que estavam a fazer ao Sonko. Não deixaram ser o Sonko não só para não ir ao tribunal, mas também para não se poder juntar à manifestação. Que porcaria de liberdade é que existe em África? A África continua a ser tratada como um país do quarto mundo. Alguns países da África são tratados pelos seus dirigentes como países do quarto mundo. Esquecem-se eles que eles são presidentes de um país do quarto mundo. Como é o caso do Macky Sall, como é o caso do presidente da Gâmbia, como é o caso da Guiné-Bissau. São países, são sítios, não são países, são sítios em que um indivíduo pensa que quer, pode e manda em toda a população. Escravizam a população, roubam tudo que é da população. Enquanto eles roubam dinheiro, a França vai levando o ouro e usando os benefícios do petróleo. Reparem nisto. Reparem nisto. Isto é inédito. Eu nunca tinha visto isto na minha vida. Eu fui militar e não sei como é que reagiria perante uma situação se eu fosse atacar uma população e as mulheres se despissem à minha frente e se pusessem nuas. Era o maior vexame que eu tinha na minha vida. Aquilo que faria era pousar a arma e juntar-me a elas. Era isto que, se os militares senegaleses tivessem dignidade, faziam. Deitar a arma ao chão e juntar-se às mulheres. Ajudá-las a vestirem-se. Era isto que devia acontecer. Mas não. Mas não, porque os africanos vivem assim. Africanos contra africanos. Irmãos contra irmãos. Não há forma de se juntarem. De pensarem no futuro deles, dos filhos e dos netos. E é isso que é preciso encontrarmos. Casamansa, eu já o disse, é um país independente. Sr. Macky Sall, mas Casamansa, por mais que lhe custe, é um país independente desde 19... Sempre foi independente. Esteve ligado por uma questão de colonização, quando foi descolonizado o Mali, o Senegal e Casamansa, ficaram os três países independentes interligados, mas autónomos. Em 1958, o Mali ficou independente, tornou-se totalmente autónomo, independente, não quis coligação nenhuma com o Senegal. Casamansa, ao contrário do Mali, aceitou o acordo de ficar ligado ao Senegal por mais 20 anos. Acabou em 1978. E o Senegal, como sabe a riqueza que tem Casamansa, não permite libertar o povo. Ou antes,
não deixa de ocupar ilegalmente o território de Casamance. Meus amigos, a manifestação no Senegal foi de dezenas de milhares ou talvez uma centena de milhares de pessoas. E eu lanço daqui um apelo. Guineenses e casamancenses, e já agora senegaleses, porque os senegaleses também estão acorrentados por uma Macky Sall, juntem-se, façam manifestações, não tenham medo, tenham coragem. Reparem que vem a polícia de choque, lança gases lacrimogéneos, mas a população não arreda pé. O Sonko e o advogado foram para o hospital porque foram intoxicados com alguma coisa que lhes atiraram, não se sabe se gás lacrimogéneo ou o que é, mas não deixaram de abdicar da sua luta pela liberdade. E é isso que nós temos que fazer na Guiné-Bissau. E é isso que temos que continuar a fazer em Casamance. A manifestação foi de tal ordem grande e assustadora que o Sr. Macky Sall fugiu, vejam bem, fugiu do Dakar, veio para Bissau num avião e depois da Guiné-Bissau, de Bissau, seguiu num voo privado para a Suíça. Levava com ele milhões de dólares. Milhões. Porque ele estava convencido que com esta manifestação ele iria acabar por ser deposto. Fugiu para a Suíça. Levou bens pessoais, levou documentos confidenciais, levou documentos que o responsabilizam nos roubos que fez, levou milhões de dólares para a Suíça. E eu lanço daqui o seguinte: será que a Suíça não controla esta lavagem de dinheiro? Não. Seja Presidente da República, seja quem for, tem que acabar com estes roubos do povo. Daqui eu lanço um apelo às autoridades suíças para investigarem este senhor que foi para aí com os milhões do povo para tentar fugir àquilo que ele estava convencido que ia ser o final do seu mandato. O povo senegalês já demonstrou da outra vez, não desta última, da antepenúltima vez, da manifestação que fez, que tinha o país na mão. Foi pena que tivessem acabado com a manifestação, porque dessa vez, o país já lhes estava na mão. O Sr. Macky Sall estava perdido. Foi pena. Era só um pequeno bufo e ele caía do abismo. Agora ele sente-se perdido. Sente medo do Sonko, como o Umaro Sissoko sente medo do Domingos Simões Pereira. Porque são dois homens sérios. Porque sabem que quando eles forem presidentes, eles vão denunciar todos estes roubos que eles fizeram durante estes anos. E reparem que o sítio da fuga do Macky Sall foi para a Guiné-Bissau, onde já tinha um jato privado para ir para a Suíça. Reparem, estão os dois feitos. Estão os dois feitos. Um é o patrão, o outro é o motorista. É o moço de recados, o Umaro Sissoko. Na Suíça, o Sr. Macky Sall só conseguiu sair do avião porque a polícia interveio ao ponto de não deixar que os manifestantes que lá estavam contra o Macky Sall tivessem atuado. Isto quer dizer que os senegaleses, o povo senegalês,
e os casamancenses controlam totalmente a vida do Sr. Macky Sall. Reparem, ele saiu do Senegal para Bissau, Bissau foi para a Suíça, mas na Suíça, quando lá chegou, já lá tinha população à espera para lhe exigir que demonstrasse o que levava no avião. Infelizmente, não sei o que possa ter acontecido ou o que vai acontecer na Suíça. O Sr. Macky Sall está perdido. O Sr. Macky Sall vai fazer tudo para que o Sonko não seja concorrente às eleições. O Sr. Macky Sall vai usar as táticas que ensinou ao Sissoko e que este implementou na Guiné-Bissau. Raptos, sequestros, envenenamentos, prisões ilegais. É isto que ele vai fazer. O Sissoko, se ele não conseguir, eu vou falar assim para que todos me entendam bem. Se ele não conseguir assassinar o Sissoko, ele está preparado para criar uma simulação de golpe de Estado feito por forças armadas senegalesas, que ele controla, para dizer que foi um golpe de Estado militar, as forças armadas tomaram conta do país, mas não diz é que tudo isto é uma questão fictícia para lhe salvaguardar as responsabilidades criminais que ele tem pelos roubos e prepotências que ele tem feito no Senegal. Por isso, não nos admiremos que qualquer dia, se ele não conseguir acabar com o Sissoko, com o Sonko, ele tem preparado um golpe, simulação de um golpe de Estado feito por militares, com a concordância, reparem, da França, que o presidente Macron é um dos maiores responsáveis por tudo o que se passa, quer na Guiné-Bissau, quer na Gâmbia, quer no Senegal. Ele tem preparado um golpe de Estado feito por militares para tomarem conta do país, para ele poder dizer: isto é uma junta militar que tomou o poder, isto está nas mãos dos militares, não na minha, por isso o Sonko não pode ser candidato à presidência da República, porque os militares é que vão decidir a vida da Guiné-Bissau. Ouçam bem o que eu vos digo, porque isto é verdade. O Macky Sall e o Umaro Sissoko Embaló são homens que vivem com o diabo. São homens diabólicos. Vivem com o diabo dentro deles. Eles não querem bem da população. Eles querem o bem deles. Querem roubar bilhões. É isso que eles fazem. Nós temos que ter coragem. E temos que começar por um sítio. Casamansa é indiscutível, internacionalmente indiscutível, de que é um país independente. Sempre foi um país independente, autónomo. Está ocupado por forças senegalesas, mas é um país independente. Já houve casos em Casamansa graves, que eu não concordo. Como sabem, já houve estrangeiros que foram raptados e até hoje ninguém sabe o que é que lhes aconteceu. É isto que querem que se volte a fazer em Casamansa? É isto que o Sr. Macky Sall quer? Que haja forças armadas em Casamansa, que assumam o poder em Casamansa e comecem a pactuar da mesma forma que as forças armadas senegalesas pactuam com eles. Eu, ao dizer pactuar, é
a violência das armas, querem que seja as Forças Armadas da República Democrática de Casamansa a tomar a iniciativa da exigência pela força das armas da sua independência? Sr. Macky Sall, o senhor é o responsável por isso. O Sr. Macky Sall é o responsável por isso, da mesma forma que o Sr. Umaro Sissoko Embaló é responsável por tudo o que se está a passar na Guiné-Bissau. Eu vou-vos repetir, porque acho isto de uma coisa, de uma coragem, inigualável. Acho isto de uma coragem inigualável. Quando as Forças Armadas senegalesas atacavam a população, a tiro, as mulheres casamancenses despiram-se, tiraram tudo, ficaram completamente nuas à frente das Forças Armadas. Imaginem vocês, se é que conseguem imaginar, eu sim imagino porque já fui tropa, imaginem o que é ser-se fuzilado vestido. E agora imaginem o que é ser-se fuzilado completamente nu. É coisa horrível. Mas é coisa humilhante para os militares que estavam a disparar, que foram confrontados com as mulheres guerrilheiras, as mulheres valentes casamancenses, em pôr-se nuas à frente das Forças Armadas, demonstrando-lhes que não tinham medo, e eles ficaram humilhados. As Forças Armadas senegalesas devem ter cuidado, porque neste momento corre-se o perigo de haver uma guerra entre militares das Forças Armadas de Casamansa e militares do Senegal. E se isso se vier a verificar, a verdade é esta, é que as Forças Armadas da República Democrática de Casamansa têm obrigação de defender o seu povo e o seu país, que é Casamansa. Eu não quero impulsionar aqui uma guerra, mas em Timor, como se lembram, não é o mesmo que se passa em Casamansa, porque Timor foi diferente. Timor lutou pela sua independência, mas foi ocupada pela pela Indonésia, porque Portugal fugiu de Timor, abandonou Timor, e depois as diversas forças políticas não se entenderam, entraram em guerra civil e houve uma maioria que pediu a intervenção da Indonésia. Aqui não é isso que se passa. No entanto, Timor lutou durante anos e anos para conseguir a sua independência e conseguiu. E aqui é diferente. Aqui o que é preciso lutarmos é que seja respeitada a independência. Timor-Leste foi a votos para ver se queria continuar ligado à Indonésia, se queria continuar a ser território indonésio ou se queria ser um país independente. E ganhou a independência. É um país independente. Casamansa não é a mesma coisa, porque Casamansa sempre foi um país totalmente independente e autónomo de qualquer outro país. Foi um país dominado pelo colonizador Portugal e pelo colonizador França, como foi o Senegal também e como foi o Mali. Se o Mali
saiu de uma coligação, o Senegal também, e Casamansa também devia ter saído. Não deixaram porque, como já disse aqui numa reunião que tivemos, foi decidido que por mais 20 anos, para bem de ambos os povos, é isto que está escrito nas coisas internacionais. Para melhoria dos dois povos, senegalês e Casamansa, os dois países deviam prolongar a sua ligação por mais 20 anos, que acabava em 1978. Só que o Senegal faz de conta. E agora digam, se eu fosse casamancense, não seria capaz de juntar elementos para exigir a saída das forças armadas estrangeiras que estão a ocupar o nosso território? Casamansa? Fazia. E é isso que o Sr. Macky Sall tem que ter na cabeça. O Sr. Macky Sall pode vir a ser responsabilizado por qualquer iniciativa que seja tomada pelas Forças Armadas de Casamansa para expulsarem os militares e polícias senegaleses que estão a ocupar o território. Isto pode derramar muito sangue, Sr. Macky Sall. Tenha coragem de ser um homem atualizado, que não é. O senhor é um homem primitivo, como é o Umaro Sissoko, também é um homem primitivo, e está convencido que quer, pode e manda na casa dos outros. Não. O senhor pode mandar sempre que for eleito no Senegal, mas não pode mandar noutros países, como é o caso de Casamansa. Pode mandar na Guiné-Bissau, como manda, porque tem lá um capanga. Pode mandar na Gâmbia, porque tem lá um capanga. Nós temos o caso da Gâmbia. Também foi uma colónia francesa. A Gâmbia também foi uma colónia francesa. Não é um país independente? A Gâmbia, o Senegal, Mali, Casamansa eram 4 países que estavam colonizados. Primeiro Casamansa por Portugal, que depois, enfim, próprio da venda de escravos, do negócio, o grande negócio de escravos que nós, europeus, fazíamos com os africanos. Vejam bem, vendíamos os africanos para escravatura. Todos foram respeitados como país independente. Só Casamansa continua a ser ocupada por militares senegaleses. Sr. Macky Sall, tenha cuidado. Isto, a evolução dos tempos, pode dar origem à guerra. Tenha cuidado. O senhor está a usar, o Sr. Macky Sall está a usar drones paquistaneses que o Sissoko foi negociar ao Paquistão contra Casamansa. Sr. Macky Sall, tenha cuidado, porque Casamansa pode começar a responder da mesma forma. Porque Casamansa é um país independente, tem direito a defender-se de todos os ataques que provenham de outros países. Nós temos que ter respeito pelos outros. Vejamos que neste momento a Rússia está a ocupar, está a invadir, está numa operação especial na Ucrânia. Todo mundo condena. Mas e porquê que não condenam? O Sr. Macron está preocupado? Isso com razão. Mas o Sr. Macron não está preocupado com o que se passa em África. Não está preocupado
com o que se passa em Casamansa? O Sr. Macron não sabe que Casamansa que é um país independente e que está a ser constantemente invadido por tropas senegalesas? O senhor Macron quer mandar naquela região, mantendo as tropas francesas no Senegal, que leve as tropas embora, ou então que fiquem as tropas no Senegal, as tropas francesas no Senegal, para aguentar o Senegal, mas deem aquilo que é dos casamancenses, deem-lhes a total liberdade deles terem o seu próprio país, que sempre foram um país independente. Vamos respeitar os povos. Porque acho que no século XXI, no século em que nós estamos, nós temos todo o direito de lutar pelos nossos direitos. E a Casamansa tem todo o direito de se organizar militarmente para se impor, a exigir o respeito pela sua independência. Tem que se acabar com a invasão de tropas militares senegalesas na República Democrática de Casamansa. Quando isto acontecer, é bom que a luta seja quer de Casamansa, quer da Guiné-Bissau. E daqui já lancei um apelo aos guineenses para fazerem uma greve geral durante o tempo necessário até que o Umaro Sissoko se renda à população para ser julgado em praça pública. O Umaro Sissoko e os seus quejandos. Ao povo senegalês, eu daqui lanço um apelo. Reatem a manifestação que fizeram, na penúltima manifestação que fizeram, juntem-se todo o povo, façam greve geral, até que o Macky Sall se demita, se entregue à população para ser julgado na praça pública, tal qual o Umaro Sissoko embalou. Só que ele não se vai entregar, ele vai fugir. Ele já tem o dinheiro todo cá fora, no estrangeiro, preparado para fugir do Senegal. Porque ele sabe que está perdido. Ele sabe que só tem duas alternativas. Ou mata o Sissoko, ou mata o Sonko, ou o Sonko vai ser Presidente da República. Mas se matar o Sonko, ele vai ser culpado perante todo o mundo. Eu tenho visto isto tudo de uma forma tão pacífica que não vejo ninguém dos direitos humanos intervir para que haja condenação das pessoas que estão a maltratar todo um povo. Eu, para a semana, a partir de segunda-feira, vou pedir uma reunião com a Comissão dos Direitos Humanos para expor estas duas situações. República Democrática de Casamansa e República da Guiné-Bissau. Eu estava a ver... Câmbria foi colonizada pelo inglês. Bom, eu próprio vou pedir que a Comissão Internacional dos Direitos Humanos intervenha nestas duas situações, porque realmente o povo, embora seja africano, não pode continuar a ser escravo. Nós vemos o povo que tem que sair da África para poder sobreviver no estrangeiro a ganhar uma miséria. Vemos virem de barco a morrerem nos oceanos e não se passa nada. Quando agora Portugal disse que vai dar liberdade de circulação de pessoas dos países da CPLP para Portugal para lá. Mentira, 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 mentira.
não dão coisa nenhuma. Dizem que Portugal precisa de mão de obra, mas vêm indianos, vêm srilangueses, vêm de todas as partes do terceiro mundo, mas guineenses não deixam vir. Meus amigos, vamos iniciar uma luta pelos nossos direitos. Vamos iniciar uma luta para que haja respeito pela independência de Casamansa e pela liberdade e independência da Guiné-Bissau. O que eu acho curioso e estranho é nós termos partidos em Portugal que dizem que nós até devíamos devolver aos países aquilo que trouxemos de lá. Eu, permitam-me que vos diga, não estou de acordo. Não estou de acordo porque acho que nós temos direito a ter no nosso território as recordações que vivemos desses tempos. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos têm direito de olhar para uma coisa e dizer: nós colonizamos a Guiné-Bissau. Isto é a representação do colonizador e do colonizado. Mas, atenção, defendo todo o direito de, se precisarmos de população para trabalhar em Portugal, os primeiros devem ser os nossos irmãos, aqueles que nós maltratamos, aqueles que nós colonizamos, aqueles que nós roubamos, aqueles que nós inferiorizamos e continuamos a inferiorizar. Houve um irmão nosso que aqui veio dizer que na Embaixada da República de Portugal, em Bissau, havia corrupção. Disse: manda-me a prova. Não mandou. Meus amigos, eu já por 2 ou 3 vezes denunciei a corrupção na Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau. E das 2 ou 3 vezes foram investigadores a Bissau e fizeram prisões. Eu tinha um amigo meu que me apercebi que era um traidor, estava na embaixada e exigi ao presidente Nino Vieira que pedisse a saída dele da Guiné-Bissau, porque ele só estava a perturbar com falsas informações o governo português. Fui eu que lhe exigi, ao ponto de ele me dizer: mas ele é teu amigo, mas é traidor do povo guineense. Manda-o daqui para fora. E foi, talvez, a primeira vez que o presidente Nino Vieira pediu que ele o de considerar uma pessoa persona não grata. E porquê? Porque eu sabia e confirmei com o embaixador que estava a dar informações ao embaixador que eram informações falsas que só prejudicavam o povo guineense. Por isso, eu, acima da minha grande amizade que possa ter, tenho todo um povo que adoro, que é o povo africano. O povo que os meus antepassados roubaram. O povo que os meus antepassados escravizaram. E que nós agora continuamos a querer escravizar. Meus amigos, Sr. Marquissal, tenha cuidado. O senhor, quando há uma manifestação marcada, foge, tem medo. Vamos ponderar. Vamos arranjar no Senegal quem lidera uma manifestação definitiva. Uma manifestação definitiva. Porque nós já vimos na antepenúltima manifestação que a polícia também tem medo. Mesmo armada, também tem medo. E há uma coisa que eu vos digo, e que sempre disse toda a minha vida. Não há metralhadoras que matem todo um povo.
fica aqui o meu convite. Vamos propor que seja feita uma manifestação a nível nacional no Senegal, porque o Senegal já demonstrou que é um povo valente, não tem medo. E podem acreditar que o povo casamancense também vai estar presente. Vamos fazer uma manifestação e uma paralisação total do país até que o Sr. Macky Sall tenha que fugir definitivamente. É isso que nós queremos. Forma pacífica, ordem em casa. Meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, a todos vós, o meu muito obrigado. E aqui fica aquilo que vos tinha para contar, que o Presidente Sonko está a passar e eu estou solidário com ele, da mesma forma que estou solidário com o Domingos Simões Pereira. São os dois homens capazes de fazer a Nova Guiné e o outro a nova Casamansa. Mas eu não me importava nada de ver, até gostaria de ver o Sonko como presidente do Senegal. E vou ver. E nessa altura eu estou disponível para, se estiver vivo, para negociar a retirada das tropas senegalesas de Casamansa. E para Casamansa deixo ficar aqui um alerta. Vamos mobilizar jovens para saberem tratar com armas, para se saberem preparar para uma luta armada, para serem os futuros militares que vão compor as Forças Armadas da República Democrática de Casamansa. Obrigado a todos. Fiquei com Deus ou com Alá, conforme a vossa religião e vocês acreditam. Ficam aqui todos no meu coração. Boa noite.